os 3 passos principais para que a gente crie uma qualificação de vida de forma extremamente simples, porém efetiva. Esse é o vídeo de agora, esse é o vídeo que eu faço para você e que eu quero que desde já ele não se transforme somente em uma teoria, mas que ele seja extremamente aplicável por ti para que a sua vida realmente possa sofrer a transformação positiva que ela merece, tá bom? Por que ter uma vida mais qualificada? Para que eu tenha mais disposição, para que eu tenha mais felicidade, para que eu consiga realizar os meus sonhos e a minha saúde permitir, para que eu tenha menos dores físicas, dores biológicas e dores de ordem psicossomática, de ordem mental. Esse é o intuito. Qualificação de vida é algo que gera, dentro da sua origem, as maiores e melhores qualificações daquilo que você deseja sem uma limitação, sem nenhuma limitação imposta, tá bom? Então crie essas condições, gere essas condições que nós vamos falar nesse vídeo, eu vou contar para vocês, para que você sim, olhe para a sua vida e crie condições de ter uma vida mais ampla, mais efetiva, mais qualificada. O que acontece? Precisamos primeiramente entender que o sono é parte fundamental e necessária. Necessária por quê, Rafa? Necessária porque é o sono que gera a cicatrização fisiológica máxima, o momento onde o meu corpo, adequadamente dormindo, concentrado, relaxado, sem um volume de estresse tão grande, que a gente gere a esse corpo condições fisiológicas para cicatrizar tudo, doenças, dores, desconfortos de ordem mental, de ordem física, visceral, de ordem física, musculoesquelética. Então, tudo é cicatrizado no período noturno, durante um sono bem adequado. Rafa, eu tenho insônia. Rafa, meu sono é leve. Eu acordo para urinar 1, 2 vezes à noite. Rafa, eu não tenho um sono dos mais adequados. Tudo isso precisa ser modificado, sim, e não é por mal, não é porque tem que é psicológico, a psicologia barata, não. É necessário que você deite para dormir e que durante os ciclos do sono, de sono leve, sono profundo e sono REM, você se adeque e tenha volumes desses sonos REM e profundo suficientes para que o seu corpo crie condições fisiológicas de cicatrização. Então temos que dormir e você precisa dormir adequadamente. Mas Rafa, eu não estou conseguindo, eu não durmo bem, eu tenho um monte de coisas que interferem no meu sono. Nós temos no meu programa, e quem me segue já me vê falando muito disso nas minhas redes sociais, vídeo meu Instagram, meu YouTube, ou nas próprias formações adjuntas aí do QS60, formas de se dormir melhor. Formas de se trabalhar para 1, 2, 3, 4% de melhor em cada uma dessas ferramentas e criando no final do dia consistência e um equilíbrio de todo o processo de sono, desde o período de 2 a 3 horas antes de dormir até o período do acordar, tá bom? Segundo passo extremamente importante. Não adianta só eu dormir, eu preciso ter durante o meu dia a condição fisiológica, criar condições fisiológicas para que o meu corpo produza aquilo, o substrato, a substância ou as substâncias que geram a cicatrização. Eu deito para dormir e não tenho esse substrato, não tem jeito, eu não vou conseguir cicatrizar efetivamente o meu corpo. E o que é esse substrato? De onde vem? O que eu tomo? O que eu como para criar esse substrato cicatricial? Não precisa exagerar em nada, não precisa gastar dinheiro com nada. Quando eu brinco do macro movimento fisiológico, não com o micro, nós temos uma micro instância cicatricial, mas que não vem ao caso, pouco aplicável para pessoas que não são da área da saúde. Mas o macro da cicatrização, ele convém eu preciso produzir serotonina, endorfina, dopamina, melatonina, neurotransmissores positivos, neurotransmissores que agregam ao processo cicatricial fisiológico e diminuir alguns estressores, como é o cortisol e a adrenalina. Não significa que cortisol e adrenalina são nôminas que você tem que excluir da sua vida. Não, isso é muito ruim, isso é mal, isso não me permite cicatrizar. Negativo. Estar com condições fisiológicas normais
de adrenalina e de cortisol faz bem, é necessário. O problema são os estresses crônicos, as degradações crônicas, os excessos desses elementos, impedindo, inclusive, que haja um processo fisiológico adequado para a cicatrização, para que o corpo consiga fazer um todo cicatricial de mente, de biológico, de físico, sem que haja diminuição desse processo ou que haja necessidade de limitações. Corpo, você consegue cicatrizar isso, mas não cicatriza aquilo. Então, para que não ocorra esse tipo de análise ou condições fisiológicas do corpo de ter que selecionar, ser seletivo ao que cicatriza ou não, ponto final. Produzo a mesma quantidade que eu degrado, e se a conta fechar, eu durmo bem, o corpo cicatriza como deveria. Mas pode ter, olhando agora para as nossas vidas, dê uma olhadinha para a sua vida e tente identificar o quanto que você tem degradado o seu corpo no dia a dia. Pega o dia de ontem, estresses de ordem mental, irritabilidade, raiva, mágoa, rancor, preocupações com dinheiro, preocupações com família, preocupação com saúde, preocupação com o momento em que estamos vivendo. Associa isso disfunções de ordem fisiológica visceral, está comendo adequadamente, está tomando água, ingerindo água de forma consistente, 3 litros de água por dia, está se alimentando de uma forma adequada, café da manhã, almoço e janta, está se utilizando em excesso de doces, de glúten, de lactose. E vem para as partes físicas também. O quanto que você chutei a cadeira, machuquei o dedo do pé, estou com dor de cabeça, bati a cabeça na parede, escorreguei e caí. Tudo isso. Então, todas as lesões, seja de ordem mental, biológica, visceral ou física, elas geram necessidade do corpo de cicatrizar. E é o processo noturno que nós conversamos agora há pouco. Então, eu preciso que você crie essas condições maiorais, esse volume aumentado de substrato para que o corpo crie esse equilíbrio fundamental. 3 pilares necessários para uma qualificação de vida e uma produção ótima de serotonina, endorfina, dopamina e melatonina: a alimentação equilibrada, atividade física e mente adequada, trabalhos de mentalização, trabalhos nutricionais que não precisam ser regradidos, não precisa ter aquela dieta extremamente rígida. Você pode comer um docinho sim, você pode abusar um pouquinho do bolo, você pode de vez em quando tomar o seu café, tomar até o seu leitinho com café. Não está alguém aqui que quer rigor, mais estresse numa vida da gente que já é por natureza estressante. Então não. E atividade física é a mesma coisa. Rafa, eu não gosto de fazer nada. Temos, dentro dos nossos programas, dentro dos meus programas especificamente, algumas técnicas, alguns exercícios, algumas atividades que você pode fazer sem se degradar muito, entre o sofá e sua televisão. Atividades que você faz rápido, 10, 15 minutos de um trabalho mais forte, um trabalho mais anaeróbico, 30, 40 minutos de caminhadas com frequência durante a semana, isso fazendo com que haja uma melhor oxigenação, uma melhor condição fisiológica para o seu corpo gerar todo o processo cicatricial, tá bom? E logicamente, vamos para o terceiro passo, mais importante não, são 3 passos, os 3 com a mesma adequação, mas dormir faz necessário, produzir o substrato positivo se faz necessário, e ter um corpo adequado, ter um corpo funcional, ter o meu corpo trabalhando com todas as suas estruturas nas máximas condições possível. Isso é necessário, isso é importante. Quanto melhor estiver meu estômago, quanto melhor estiver meu fígado, melhor ele vai degradar, destruir, absorver os nutrientes associados ao intestino bonitinho. Está indo ao banheiro adequadamente? Vai todo dia ao banheiro, faz seu cocôzinho ali no mesmo horário, regradinho, na quantidade efetiva correta, no formato correto, está urinando de uma forma interessante, a primeira urina um pouquinho mais escura, as demais mais claras, tem um processo digestivo adequado, tá? Não tem problema com comer alguma coisa, não tem refluxo, não tem azia. Tudo isso é fundamental. Tem dores de cabeça?
com certa frequência, porque ter dores de cabeça nos deixa cabisbaixo, nos deixa triste, tira a gente o humor, tira a gente da qualificação que eu gostaria de fazer, das coisas que eu gostaria de fazer. Estar com dor de cabeça faz com que a gente perca o entusiasmo de um dia a dia. Então isso é fundamental. Ter condições fisiológicas, dar uma funcionalidade aumentada ao corpo. E aí a gente tem um pouquinho de limitações para o momento, porque se faz necessário um profissional, alguém que realmente tenha a competência para pegar o seu corpo, avaliar e entender se há áreas ou se há situações de desqualificação, de disfuncionalidade. Entretanto, deixo muito claro aqui, Rafa, mas então eu preciso desse profissional. Se não tivesse esse profissional, todo esse processo que você está falando de qualificação de vida não se faz. Não, tá? Existem muita gente que nunca passou, que passou raramente em profissionais da saúde e que se apresentam extremamente bem e que morrem com 120, 130, 150 anos, poderia ser assim, sem precisar de alguém especificamente para estar trabalhando contigo. Então não fique restrito à alimentação. Se você tiver condições de estar passando por um profissional que crie essa condição funcional ao seu corpo, top, maravilhoso. Você deu a condição funcional, você cria o seu dia a dia fisiológico e você dorme bem, esse corpo vai ter condição de cicatrizar tudo. Agora, Rafa, eu não tenho essa condição, não tem problema. Vamos buscando, através de outros pilares, os pilares da atividade física, da alimentação, da mente equilibrada, um sono constante, criar melhores condições fisiológicas e fazer com que esse corpo sustente as necessidades que ele cria para cicatrizar, para gerar essa qualificação de vida. Importantíssimo, galerinha. Vamos comigo aqui, você que está vendo o vídeo nesse momento, não deixe de aplicar. Aplique o que, Rafa? Sono equilibrado, alimentação adequada sem se estressar com dietas, atividades físicas, um pouquinho de anaeróbico, um pouquinho de aeróbico, um pouquinho de peso, de sobrecarga. Pode ser um pilates, pode ser uma musculação, pode ser um exercício funcional, pode ser exercícios que você pegue no YouTube e que vocês façam entre a cama e a televisão, entre o sofá e a televisão. Mente, meditação, respiração, coisas extremamente importantes, e não é bobo, não é psicológico, não é espiritual, é fisiológico. O corpo precisa, em alguns momentos, o tempo todo se manter em equilíbrio. Às vezes eu subo muito no estresse, às vezes eu desço, mas eu vou mantendo esse equilíbrio. Isso é importantíssimo demais para a nossa questão fisiológica, tá bom? E logicamente que o que precisarem, estou à disposição. Esse vídeo vai ficar para vocês aqui que teve a confiança, me deu o e-mail, me deu as informações que foram pedidas, e eu espero que eu possa ter sido um pouquinho mais produtivo para ti. Aplique tudo que está sendo falado nesse vídeo, você vai receber alguns e-mails meus e, logicamente, fico à total disposição. O QS60, a minha página do Dr. Rafael Mafará, está sempre aberta ao quê? A vocês, a dúvidas, a indagações, a necessidades de juntos criarmos uma qualificação de vida efetiva para o maior número de pessoas, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau!